Olá pessoal, vamos dar sequência então à disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos iniciar a parte de sistema endócrino, começando com a endocrinologia do crescimento e reprodução de invertebrados. Vocês vão ver ao longo da aula que eu não vou falar de todos os hormônios relacionados com isso, mas os principais, e vou falar basicamente de crustáceos e insetos, tá? Embora dê uma pincelada em alguns outros grupos também, porque são os que se conhece mais a respeito. Bem, primeiro com relação ao crescimento, nos artrópodes nós temos a ecdisona ou ecdiesterona, é o hormônio da muda em todo. Então a muda é o processo dos artrópodes, eles têm que passar por isso para ter o crescimento. Tá? Em crustáceos, então, tem uma classificação de 5 estágios da muda. Vocês poderão encontrar uma definição um pouco diferente, mas eu estou usando essa aqui. Então, teria A logo após a ecdísio, logo após a muda, duração de poucos dias. No B, início da formação da nova endocutícula. Na fase C, a endocutícula está completa, é um período sem atividade de muda e a duração variável dependendo da fase que o animal se encontra. A proecdísia, as partes perdidas estão regeneradas, ocorre digestão da cutícula velha, armazenamento do cálcio dessa cutícula velha em gastrólitos e síntese de nova cutícula. E na E, então, a ecdísio seria a muda propriamente dita. Aqui nós temos uma foto mostrando aqui no siri azul, né, no Calinectus, está fazendo então a saída da carapaça antiga, certo? E veja aqui está a nova carapaça. Então a muda em si demora pouco tempo, poucos minutos. Né? Então quais são os hormônios relacionados com a muda nos crustáceos? Os crustáceos apresentam um órgão chamado órgão Y, que está localizado na câmara branquial anterior. Ele produz então a ecdisona, que é o hormônio da muda. A ecdisona então é lançada na hemolinfa, que seria no caso vez de sangue, a gente chama de hemolinfa nos invertebrados, que é convertida então em 20 hidroxiecdisona em vários tecidos. Então, quando está no estágio A até C, ou seja, depois da muda, né, os níveis de ecdisona são baixos. E esses níveis aumentam bastante no estágio D, que seria o pré-muda, o pré-ecdísia. E depois diminui novamente logo antes do estágio E. Outra estrutura que produz hormônios é o complexo órgão X glândula do seio. Esse complexo órgão X glândula do seio está localizado no pedúnculo ocular. Ele produz o hormônio inibidor da muda, MIH, que inibe a muda, como o próprio nome já diz. Se houver ablação do pedúnculo ocular, pode ocorrer um aumento das mudas. Mas por que alguém faria uma ablação, ou seja, um corte ou uma retirada do pedúnculo ocular de um crustáceo? Isso pode ocorrer nos camarões para tentar acelerar o desenvolvimento gonadal, seria a desova. Eles vão falar sobre isso depois. Os crustáceos apresentam também um hormônio hiperglicêmico, que é o Crustacean Hyperglycemic Hormone, CHH, que também inibe a muda. Ambos os hormônios, esse aqui o MIH e o CHH, inibem o órgão Y. Então diminui dessa forma a liberação da ecdisona. A ecdisona de origem materna é também necessária para um desenvolvimento embrionário normal. Aqui nós temos alterações dos níveis hemolinfáticos do hormônio inibidor da muda e da ecdiesterona no lagostim Procambarus clark, lá da América do Norte. Então vejam aqui, aqui em vez das letras está com a fase aqui, ó. Esse aqui seria logo antes da muda, certo? Que seria a fase A. Então vejam que esse nível aqui está baixo, em comparação aqui no período C, aqui que seria intermuda, certo? E aqui, aqui não tem quase nada do hormônio da muda. E aqui aumenta um pouquinho
Quando chega aqui, ó, logo antes da muda, a fase D, logo antes da muda, então temos um aumento bastante grande da ecdistorona, ainda está elevado o hormônio inibidor da muda, certo? Mas, como ele estava baixo aqui, isso permitiu que houvesse um aumento bastante grande. Veja que está em torno de 10, aqui vai para 200. E aqui, ainda no final do período da pré-muda, né? Se a fase D ainda está alta. Esse aqui também está alto ainda, né? Mas vejam depois da muda, então já vai lá para baixo. E aqui continua alto, então. Certo? Então, precisa estar baixo esse hormônio inibidor da muda logo no início, logo antes da muda, quando o animal se prepara para a muda. Então, esse hormônio aumenta bastante. Aqui nós temos a estrutura do pedúnculo ocular do caranguejo de cartíneos laterais. Então, todos esses círculos pretos aqui indicam neurônios secretores, ou seja, produzem neurohormônio. Né? Então, o XO aqui é o órgão X. Certo? Então, o que acontece? O órgão X produz hormônio, e aqui tem os seus axônios aqui, que alguns deles, ou vários deles, terminam aqui, ó, na glândula do seio. Então, a glândula do seio, veja aqui tem outro grupo de neurônios secretores aqui também, e eles terminam na glândula do seio. Então, a glândula do seio, na verdade, é um órgão de armazenamento, que nem, digamos, hipófise que nem hipotálamo e neurohipófise, a mesma coisa, certo? Aqui seria como no papel da neurohipófise. Não produz hormônio, mas armazena. Tá? Então, aqui são a parte medula externa, medula interna e medula terminal do pedúnculo. Aqui seria onde fica a parte do olho. Outra estrutura relacionada com produção de hormônios é o órgão mandibular, fica perto da mandíbula, como o próprio nome já diz. Ele produz um hormônio chamado metilfarnesoato. O que ele faz? Ele inibe o desenvolvimento característico de adulto em larva do camarão Macrobrachus rosenberg, mas estimula nas cracas balanos anfitrite. E estimula a formação de estruturas defensivas em Daphnia. Então aqui, ó, nós temos uma Daphnia, certo? Essa estrutura defensiva aqui forma uma pequena espícula, um espinhozinho aqui no dorso, tá? Seria uma estrutura defensiva. Tá? Daqui que temos com a aplicação do metilfarnesoato, que está aqui como JH, seria um hormônio juvenil, tá? Na Daphnia. Insetos. Na parte do crescimento, ele ocorre também através de mudas, mas também apresentam metamorfose. Tá? Então, nós temos basicamente dois grupos. Dos holometábolos, tem uma metamorfose mais completa, então faz de ovo para larva, de larva para pupa e depois para adulto. E os hemimetábolos, que não têm a fase de pupa, de larva vai direto para adulto. Os insetos apresentam uma estrutura endócrina que é o corpo alado, que produz o hormônio juvenil, que ele inibe a transformação em adulto. No cérebro tem a alatotropina, que estimula a síntese do hormônio de crescimento, e as alatostatinas, que inibem a síntese do hormônio de crescimento. Então, excitadoras e inibidoras. Aqui nós temos o desenvolvimento hemimetálobo, aqui uma barata aqui, certo? Mostrando as diferentes fases larvais aqui, ou ninfas aqui, e veja que vai direto para o adulto. Aqui no caso de uma borboleta, temos as larvas, formação aqui da pupa e depois o adulto, desenvolvimento holometábolo. Aqui uma mariposa da seda, o Bombyx mori, que apresenta desenvolvimento holometábolo, certo? Então temos ovos, diferentes fases larvais, 5 estágios larvais e depois a formação da pupa. Saída, então, temos o adulto e depois vai ocorrer a reprodução, deposição de óvulos, etc, etc. Então, muitos estudos foram feitos com essa mariposa aí, né? Então, no cérebro, principalmente o protocérebro, mas tem estruturas outras do cérebro aqui, produzem o hormônio protoráxicotrópico, ou PTTH. Esse hormônio ele é armazenado no corpo cardíaco, e ele faz o que? Ele ativa a glândula protoráxica. A glândula protoráxica produz a ecdisona, que é o hormônio da muda.
vai para a hemolínfa, no tecido também é convertido em 20 hidroxicortisona, como a gente viu nos crustáceos. Então aqui aquele desenho que vocês viram numa das aulas iniciais, mostrando aqui o protocérebro. Aqui aparece, vejam, o corpo alado, e aqui não aparece o corpo cardíaco, mas seria mais ou menos nessa região aqui. Uma outra mariposa do tabaco, também foi muito estudada, Manduca seta, que é o holometábulo. A cada muda ocorre o quê? Um aumento concomitante do hormônio juvenil e da ecdisona. No quinto estágio, então, diminui o hormônio juvenil e aumenta o paratormônio e aumenta a ecdisona. Após 2 dias, então, temos os dois elevados, o paratormônio e o hormônio juvenil. Porque nessa fase, então, não tem uma menor inibição do hormônio juvenil sobre a liberação do paratormônio. E aumenta a ecdisona, mas o hormônio juvenil está alto. Então, tem uma metamorfose para a pulpa, mas não para adulto. Aqui, quando nós temos aumento de 2 aqui, há uma muda de uma fase larval para outra. Essa mariposa tem também um chamado CC, hormônio da eclosão, que muda o comportamento de pulpa para adulto. Bursicon, que é um neurohormônio que estimula o endurecimento da cutícula quando sai do casulo. E células epitraqueais secretam hormônios disparador da ectise e desencadeante da pré-ectise. Então, aqui no próximo desenho, nós temos aqui, mostrando aqui, a cabeça, né, a região do cérebro, com os neurônios secretores, armazenado aqui no corpo cardíaco, no corpo alado também. Temos aqui a liberação do paratormônio, que vai agir na glândula protoráxica, que produz hormônio, e o corpo alado produz aqui o hormônio juvenil. E aqui, junto do sistema traqueal, as células INCA, né, que produzem então esses 2 hormônios que mencionamos agora há pouco. Aqui você tem o controle da muda metamorfose na mariposa do tabaco. Então, parecem existir períodos sensitivos quando a presença do hormônio juvenil determina se um tecido permanece no mesmo estágio ou muda para um estágio mais maturo. Então, vejam aqui, o hormônio protoráxicotrópico, ele aumenta, logo depois, então, tem aumento da ecdisona. E aqui, o corpo alado, liberação do hormônio juvenil, certo? Vejo que aqui no começo dessa fase ele está bem alto, então nós temos uma transformação aqui de uma fase larval para outra, certo? Aí depois da transformação ele diminui, depois ele aumenta logo antes aqui, para manter na mesma fase. Aqui nós temos aumentos um pouco menores de paratormônio, aumento da ecdisona, certo? E aí nós temos o que aqui? Uma preparação, já está na quinta fase, e a próxima fase é de pupa. E aí um aumento aqui da ecdisona, primeiro aumento do paratormônio e aumento da ecdisona. Também aumenta o hormônio juvenil, mas veja que o aumento já não é tão grande como nós observamos aqui, estava bem alto. Então tem uma mudança para a pupa. Essa mariposa tem também a bombixina, que é um hormônio semelhante à insulina, e estimula o crescimento proporcional de várias partes do corpo e atua em conjunto com a 20-hidroxicortisona. E em algumas situações em que existe seca ou frio, um ambiente que é desfavorável para o animal, então o desenvolvimento ele é reduzido, a atividade também. Então temos uma redução na produção do paratormônio e um aumento do hormônio juvenil, justamente para manter nessa fase e não passar para outras fases, que aí gasta energia. Nos nematóides, temos uma muda a eclosão dos ovos, é inibida por substâncias semelhantes ao hormônio juvenil. E o hormônio esteroide, que provavelmente seja 20-hexisona, é necessário para a metamorfose e crescimento. O C. elegans, que é o mais estudado deles, apresenta 4 estágios larvais, dura 3 dias mais ou menos cada, é um reprodutor hermafrodita. Quando as condições são desfavoráveis, como por exemplo a falta de alimento, ocorre a liberação do feromônio chamado dalmone. Aí tem a formação da larva Dauer, que é resistente a ambientes desfavoráveis. E quando o ambiente
está melhor, então temos a liberação do hormônio ganho-navalha, que estimula a reprodução e inibe a formação da larva Dauer. Então, basicamente, isso nos nematóides. A reprodução em geral nos invertebrados, a gente vê o seguinte, que existe um hormônio semelhante ao que existe nos vertebrados, que é o hormônio liberador das gonotrofinas. Então, é encontrado em vertebrado, a partir de porífera, inclusive nos vertebrados. Vocês vão ver na próxima aula. Estimula a reprodução e alguns invertebrados estimula a liberação de estradiol nas fêmeas e testosterona pelos machos, nas gônadas. As gônadas dos invertebrados produzem testosterona, progesterona e estradiol, ou alguns hormônios bem semelhantes a eles, que vão estimular a maturação e diferenciação gonadal. No caso dos crustáceos, em algumas espécies, as mudas cessam a atingir a idade reprodutiva e o animal não cresce mais. Em outras, as fêmeas desenvolvem caracteres sexuais secundários associados com a incubação de ovos, uma bolsa ovígera, por exemplo, na muda pré-copulatória e vão perder na muda seguinte, vão perder depois. Nesse caso aqui, nessa fase, então, o metilfarnesoato, ele vai estimular a maturação nos machos e fêmeas. Então, tanto em crustáceos como em insetos, a ação de alguns hormônios vai depender em que fase o animal está. Está em fase de crescimento ou está em fase de reprodução. Nos crustáceos existe o período de vitalogênese, que é a produção de proteína para a produção do vitelo. Então, a síntese é estimulada por hormônio ovariano e pela ecdisona. Na primeira fase tem a formação do óvulo, na segunda fase os corpos adiposos, vão para a hemolinfa e depois para os oócitos, para a formação então do vitelo. Aqui nós temos um esquema simplificado do controle da muda e reprodução em crustáceos decápodas. Então nós temos aqui mostrando o pedúnculo ocular, o órgão Y, aqui o pedúnculo ocular fez um corte longitudinal, mostrando o órgão X e a glândula do seio. Aqui seria a parte do olho propriamente dito. Então, os fatores externos, vai depender do animal, vai agir no pedúnculo ocular, no órgão X e na glândula do seio. Se for para ocorrer a muda, então nós temos o quê? Inibição do hormônio inibidor da muda, ativação do órgão Y, liberação da ecdisona e a muda. Se for para a reprodução, ocorre também liberação do hormônio inibidor da vitalogênese, porque vai fazer muda, não vai fazer vitalogênese. E quando é período de reprodução, então nós temos liberação do hormônio inibidor da muda, o órgão Y é inibido, e aqui esse aqui não é liberado, mas é liberado um outro sistema nervoso central, que é o hormônio estimulador da vitalogênese. Vai ocorrer então o síntese de vitalogênese, e acumulação e maturação ovariana. Nos insetos, então, quando estão adultos, o hormônio juvenil estimula a formação dos corpos adiposos, que vão então formar vitelogenina, que vai ser armazenada nos zoócitos. E aumenta também a captação de vitelogenina nos zoócitos. Estimula também a síntese proteica nas glândulas acessórias dos machos, fluido seminal, constitui espermatófores e peptídeos sexuais. E nos que a reprodução depende disso, estimula o voo e a atividade de dispersão com comportamento reprodutivo. Peptídeos sexuais também são transferidos para o trato genital. Nas fêmeas, quando elas copulam, essa cópula vai afetar o corpo alado. Daí o hormônio juvenil, em vez de estimular isso aqui, voo, comportamento reprodutivo, vai reduzir a receptividade ao macho e vai estimular a oviposição. Então, primeiro estimula toda aquela orgia de insetos e tal, depois a parte reprodutiva e depois então diminui a receptividade. Então, o primeiro aumento do hormônio juvenil, a liberação de feromônios e a cópula. E o segundo aumento, então, a fêmea já fica menos receptiva, para estar mais tratando da parte de oviposição. Alguns exemplos aqui de insetos sociais, no caso a Apis mellifera, a abelha do mel. Então,
a qualidade e a quantidade do alimento vai atuar no sistema entomato-gástrico e vai afetar o funcionamento do corpo alado. Então aqui, por exemplo, a lava operária, ela come um pouquinho de geleia real, pólen e néctar. Então isso leva a uma baixa produção do hormônio juvenil. Agora a lava rainha, que só come geleia real, então tem uma alta produção do hormônio juvenil. E o hormônio juvenil, então, diminui digamos, possibilidade de morte programada nas gonas de desenvolvimento. Então a rainha fica com as gonas desenvolvidas e as operárias não. Tá? E além disso, o feromônio liberado pela rainha diminui a produção de ovos pelas operárias. Tá? Então inibe toda a parte reprodutiva das operárias. As operárias só trabalham enquanto a rainha fica se divertindo. Nos adultos, então, a alta liberação do hormônio juvenil, no caso operárias, né, estaria associado com o voo e sem função gonadal, tá? Mais relacionado com o trabalho. E no caso da rainha e zangão, o voo está associado ao que? A cópula, tá? Não está associado com o trabalho, tá? Como nas operárias. No mosquito Aedes aegypti, a ingestão do cérebro, de sangue, né, vai fazer o quê? Vai ativar o cérebro, fazer com que ele libere o hormônio ovariano. Vai agir no ovário, estimulando a liberação da 20-hidroxicortisona, estimulando a síntese de vitelogenina nos corpos da adipose. E o hormônio juvenil aumenta a sensibilidade dos corpos da adipose a 20-hidroxicortisona. Ou seja, após a ingestão do sangue, então ocorre o desenvolvimento das gônadas de formação de vitelogenina para fazer oviposição depois. Nas vespas políticas, todas as fêmeas da colmeia são capazes de pôr ovos, mas uma dominante vai monopolizar a reprodução. A dominante possui alta liberação do hormônio juvenil, e várias são ativadas, e as subordinadas têm uma baixa liberação do hormônio juvenil. Em gastrópodes pulmonares aquáticos, que é do grupo Basomatófora e bivalves, existem algumas células aqui que produzem alguns hormônios. Células verde claro produzem hormônio de crescimento, que estimula o crescimento corporal e calcificação da concha. Os corpos dorsais são estrutura endócrina que secreta hormônios dos corpos dorsais, dorsal body hormone, e são controlados pelas células verde claro. Esse hormônio regula a diferenciação dos órgãos sexuais femininos, vitelogênese, maturação dos óvulos e produção de galactogênio pela glândula do albúmen, então relacionada com reprodução. Nos lobos laterais, ocorre integração de estímulos externos e internos e liberação do hormônio liberador de gonadotropina para controle de reprodução das fêmeas. Então, estimula o que? As células caldo-dorsais e corpos dorsais e inibe as células verde claro. Células verde claro relacionadas com o crescimento. E as dorsais, o hormônio dos corpos dorsais, a parte reprodutiva. Certo? Peptídeos das células caldo-dorsais, com essa abreviação aqui, hormônio das células caldo-dorsais, estimula o comportamento de ovoposição. Os machos têm células de Sertoli, que produzem esteroides para promover então a espermatogênese e espermiação. Alguns poucos detalhes aqui do equinoderma. Se encontrou 17 beta-estradiol em equinodermas, estimula a maturação do ovário em estrelas do mar, mas não nos ouriços. E tem um peptídeo estimulador das gônadas semelhante à relaxina, produzido pelo anel radial, promove maturação do ovário em estrelas e pepinos do mar. Basicamente isso é só o que tem sobre equinoderma. Então, como falei, basicamente falamos de crustáceos e insetos, que são os que existe maior conhecimento a respeito nessa parte de reprodução e crescimento.